Bom, boa noite, pessoal. Já vou pedir de imediato para o João também colocar a nossa apresentação. Como ele já bem nos disse, meu nome é Luciano Ruge, é um nome aí um pouquinho difícil. Lembra lá as meninas que cantavam nos anos 90, nos anos 2000, mas é quase igual, né? Não escreve tão igual, é Ruge mesmo, Ruge. Eu sou uma pessoa com deficiência. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais sobre mim. Mas de primeira mão eu queria trazer para vocês um pouco do que vai ser o nosso assunto, do que vai ser o bate-papo de hoje. Nós vamos falar sobre uma palavrinha, sobre duas palavrinhas que têm sido extremamente importantes para nós aqui no Te Incluo, a nossa página de inclusão. Nós temos falado há já 3 anos. Já falamos sobre inclusão aqui na internet, principalmente através do Instagram, mas hoje nós já temos páginas em praticamente todas as principais redes sociais. E literalmente nós falamos de comportamentos inclusivos. O que é isso, Luciano? Calma, nós já vamos conversar. Mas literalmente, essa imagem que você já vê na nossa apresentação, ela já fala muito sobre o que são os comportamentos inclusivos. Primeiro, de que nós somos pessoas diferentes, sim, é verdade. Nós somos pessoas com características diferentes, somos pessoas, cada um com o seu jeito, cada um com a sua individualidade, cada um com a sua forma, cada um com a sua cor, como a gente vê os bloquinhos ali, coloridos, né? Aqui ao meu lado esquerdo, agora é lado direito, né? Então nós vemos os bloquinhos aqui, cada um da sua cor, mas todos se encaixando. E as mãos também se colocando à disposição de dizer: nós estamos juntos, nós estamos nos encaixando. E é por isso que a gente tem tido tanta alegria de trabalhar e falar sobre esse assunto dos comportamentos inclusivos, porque é algo que de fato eu acredito, é algo que de fato eu tenho vivido e tenho realmente sido muito feliz de falar sobre isso. Mas antes da gente começar, eu quero que a gente faça alguns tratados. E alguns dos nossos tratados são o seguinte: aqui é o nosso espaço seguro. Então, para dúvidas, para sugestões, para outras, todas as colocações que alguém queira fazer, nós não temos julgamentos, não faremos apontamentos, estamos juntos na busca por um espaço de desenvolvimento, um espaço de conhecimento e principalmente em prol da inclusão. Então, eu quero que você fique à vontade. Se você quiser colocar sua dúvida aqui, fique à disposição. Conforme forem passando aí os slides, o tempo, a gente vai parando e conversando. Se não for possível falarmos aqui, eu também estou à disposição aí no nosso Instagram. Eu também estou à disposição para poder a gente trocar realmente muitas boas ideias. Então, esse é o nosso primeiro tratado, ok? Eu quero falar um pouquinho do Te Incluo, quem é essa página, o que é essa galera aí, o que a gente vai falar aqui de inclusão. Então, literalmente, hoje nós somos mais, principalmente, como eu já disse, uma página de Instagram, que nós estamos trazendo aqui a missão de atuar na inclusão das pessoas com deficiência na nossa sociedade através da informação. Eu acredito que sem informação nós não somos ninguém. Então, por isso que é tão importante que a gente busque mais e mais informação. E por isso que eu acredito em iniciativas como essa. A gente está sentado, conversando, buscando informação através da educação, ou buscando educação através da informação, como você achar melhor. A nossa visão tem sido também de incluir as pessoas sem deficiência na rotina das pessoas com deficiência. Então, isso a gente tem feito através de posts de conscientização aqui nas redes sociais. A gente tem feito em momentos como esse, de palestras de inclusão, em momentos de apoio a empresas na inclusão. Toda a empresa que estiver buscando falar de inclusão, a gente tem se disponibilizado para isso, tá? Então, por isso que tem sido tão importante hoje falar de inclusão.
E a gente também tem feito algumas lives de entrevistas temáticas com pessoas com deficiência, falando um pouquinho das suas histórias, do seu dia a dia e falando um pouquinho da vida real da pessoa com deficiência. O nosso foco principal tem sido esse. Temos alguns parceiros de conteúdos também, onde a gente troca muita informação, aprende muita coisa. Hoje a gente alcança basicamente mais de 20 mil seguidores, mais de 20 mil pessoas por mês, e a gente tem hoje mais de 5 mil seguidores. Estamos aqui trabalhando, desenvolvendo, crescendo para alcançar mais e mais. Como eu já disse, eu sou o Luciano Ruge, eu tenho 41 anos, eu sou casado com a Suzana Ruge há 19 anos, aí já se vão quase 20, e eu sou uma pessoa com deficiência física rara. Eu sou uma pessoa com miopatia congênita de fibras do tipo 1, com desproporção de fibras do tipo 1. Tá? O que ela me causa principalmente ela afeta todos os nervos do meu corpo. Eu tenho questões em todos os nervos dos pés à cabeça, tremores, falta de firmeza muscular e outras coisas mais. E basicamente ela reduz a minha capacidade de permanecer em pé e ela reduz também a minha capacidade de andar por tempos prolongados, por muitos espaços prolongados. E ainda ela realmente tem sido algo que com o tempo ela vem se agravando um pouco mais, com algumas características físicas, a gente vai percebendo o seu agravamento. Mas mais importante de tudo isso é que a gente precisa caminhar, ainda que seja de uma forma diferente. Eu fiz tratamentos na Escola Paulista de Medicina, na ACD, e fiz muitas outras coisas até descobrir essa deficiência. No Brasil, como vocês sabem, nós temos uma grande dificuldade de descobrir quais são deficiências raras, principalmente. E isso há alguns anos atrás, ou seja, mais ou menos 30 anos atrás, era ainda um pouco mais complexo. Mas eu sou hoje administrador pela Universidade Metodista de São Paulo, sou formado em administração, tenho um MBA em marketing digital pela Universidade Descomplica e tenho também agora uma pós-graduação em inclusão e acessibilidade e diversidade pela Unise do Paraná. Eu fui palestrante de alguns anos do World Creativity Day, que é um dos maiores momentos de criatividade que nós temos hoje pelo Brasil, e também fui o ano passado, participei do prêmio de influenciador PCD pelo Hand Talk BR. Foi muito legal participar disso. A gente realmente a cada dia tem visto que as pessoas com deficiência têm sido mais e mais valorizadas. Passando um pouco mais para o nosso assunto, o primeiro pensamento que eu quero, e agora vamos falar de pertinho, né? Você já julgou alguém pela aparência e depois viu que estava errado? Eu sempre faço essa pergunta quando eu estou falando sobre o tema de pessoa com deficiência, e eu não estou falando aqui, essa pergunta não é de pessoas com deficiência, mas é aquele julgamento. Olhei para aquela pessoa, conheci aquela pessoa lá na rua, conheci aquela pessoa no primeiro dia. Não fui com a cara dela, acho que não vai dar muito certo nós dois. E aí depois ela se torna o meu melhor amigo, ela se torna a minha melhor amiga. Já aconteceu com você? Eu tenho certeza que já aconteceu com você. Muitas vezes as pessoas, infelizmente, nós mesmos, pelos nossos vieses, pelas informações que se chegam até nós, pelas formas com que nós recebemos a informação, pela forma com que nós temos a primeira impressão, e dizem tantas vezes que a primeira impressão é que fica, mas a primeira impressão precisa ser apenas uma impressão. Então, muitas vezes nós fazemos um julgamento por algo que nós vemos na aparência e não entendemos a verdade do que está acontecendo. Então, é isso que faz muitas vezes nascerem os preconceitos dentro de nós. Muitas são as vezes que nós nos tornamos preconceituosos sem saber do que está acontecendo. E assim não é diferente
no caso da inclusão de pessoas com deficiência. A gente dá aquela repassadinha bem rápida, que eu tenho certeza que todos os professores que aqui já passaram, trouxeram muita informação, eu acompanhei muita coisa boa aqui também, e tenho certeza que você acompanhou, mas a gente sempre dá aquela repassadinha pensando na história da inclusão de pessoas com deficiência. Nós tivemos momentos importantes, momentos, podemos dizer, cruciais. Lá para até 1902, a gente vivia realmente a exclusão. As pessoas com deficiência eram consideradas doentes, excepcionais, elas eram escondidas pela família que tinha vergonha, que se sentia culpada, e simplesmente era um assunto escondido. Lá por meados de 1920, a gente passa para a segregação. O que é a segregação? É a criação dos manicômios e a entrega dos filhos doentes para a igreja acompanhar a sua morte. Era ainda considerado uma doença. Então se formavam grupos dentro de grupos. Segregavam-se grupos de pessoas com deficiência dentro dos grupos religiosos para que houvesse uma boa morte. A partir dos anos 50, principalmente com a criação de APAE, Pestalozzi, AACD, a gente passa a ter uma questão da integração, que a gente pega esse grupo fechadinho, esse grupo de pessoas com deficiência que estava lá na igreja acompanhado de uma doença, ou não só igrejas, tá, gente? Uma série de instituições, mas principalmente a igreja. A gente traz esse grupo segregado ainda para a sociedade, mas continua num cantinho, agora pensando na cura, pensando numa visão médica. Pessoas com deficiência, são as pessoas que precisam ser curadas. Eu mesmo, muitos anos usava, eu sou uma pessoa, eu tenho uma doença da miopatia, uma doença muscular, e não o termo deficiência. A partir da Declaração de Salamanca, em 94, na Espanha, na Europa, e depois isso vem vindo pouco a pouco para o Brasil, a educação inclusiva vem com a questão da possibilidade de reforçar a educação para todos. E aí nós vemos em 2015, no Brasil, com a assinatura do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a verdadeira oportunidade da inclusão começar a acontecer no nosso país. Estamos em 2023, são apenas 8 anos no nosso país, no meu ponto de vista é muito pouco, são apenas 8 anos falando de inclusão, sendo possível que nós tenhamos encontros como esse para falar de inclusão, existindo a sociedade ainda muito preconceituosa, mas aos poucos começando a abrir os olhos para a inclusão. Então é muito importante que a gente tenha essa visão de que nós estamos num processo que não é fácil, que não é simples e que não é rápido, mas que nós precisamos continuar dando passos em direção à inclusão. Acho muito interessante que a gente esteja sempre, sabe, se acompanhando, se apoiando, porque não é simples. É uma caminhada uma caminhada difícil, uma caminhada complexa, onde nós temos que aprender todos os dias, né? Eu até brinquei aqui na minha casa quando eu vi a divulgação, professor, eu preciso muito ainda para chegar professor, porque a gente de fato precisa conhecer cada dia mais, e quanto mais a gente conhece, menos a gente percebe que conhece, tá? Falando um pouquinho de capacitismo, o que é isso? Capacitismo, o que é essa palavra que tem sido tão trazida para a sociedade ultimamente? Capacitismo é literalmente o preconceito focado nas pessoas com deficiência. Eu até coloco aqui uma imagem que é bem complexa, né? Mas é uma imagem que traz muito do que é capacitismo, que é a separação, né? A exclusão das pessoas com deficiência. E antes da gente falar de fato o que é o capacitismo, eu sempre gosto de dizer assim, o que será que as pessoas com deficiência sentem ao longo da sua vida? Porque a gente às vezes tem a pretensão de achar que a gente sabe a solução, mas às vezes a gente não sabe qual é a dificuldade.
Então, a primeira e principal dificuldade é capacitismo e questionamentos. Eu sempre digo que muitas vezes o capacitismo que também precisa ser tratado nas pessoas com deficiência é o nosso próprio capacitismo. Nós não estamos muitas vezes nos padrões de normalidade e muitas outras vezes nós também não estamos no padrão e precisamos então provar para o mundo que estamos no padrão de defeito, de defeituosos, de doentes ou de preguiçosos. Nós estamos muitas vezes sendo vistos como uma busca da normalidade. Ou seja, um grande autoquestionamento pessoal que a gente não consegue se definir. Quem sou eu? Muitas vezes essa é a pergunta que uma pessoa com deficiência se faz. A baixa autoestima é extremamente complexo acreditar nas suas possibilidades, nas suas capacidades nesse quadro. Mas é importante que exista resiliência. Essa pessoa ou nós precisamos continuar a prosseguir da melhor maneira possível. E muitas vezes o ritmo de prosseguir é diferente de toda a sociedade. Então, por isso que é tão importante que antes de entender capacitismo, a gente entenda o que o capacitismo pode reforçar ou o capacitismo pode, deixando de existir, o que ele pode salvar uma pessoa com deficiência. Voltando ao capacitismo, ele é literalmente a discriminação, é o preconceito contra as pessoas com deficiência que os tratam como inferiores ou incapazes devido à sua condição. Quantas são as vezes que nós, como pessoas com deficiência, somos vistos e ouvimos a palavra você não pode, as palavras você não pode. Muitas vezes nós já nascemos ouvindo você não pode, crescemos ouvindo você não pode, e quando chegamos na sociedade, adivinha o que nós ouvimos de novo? Com certeza você não pode. Por isso que é tão importante que a gente a cada dia entenda quais são as barreiras da pessoa com deficiência, que a gente entenda a cada momento o que é que essa pessoa com deficiência enfrenta na sua vida e quais são os pontos que ela precisa tratar e dialogar e conversar no seu dia a dia. E não só conversar em palavras, mas muitas vezes o que ela precisa de fato tratar, o que ela precisa viver no seu dia a dia, né? Então, esse é um ponto que a gente sempre precisa entender. E falando dessas barreiras, hoje nós temos, através de tantos estudos, através de tantas outras coisas, muitas outras barreiras vão ser estudadas, mas eu destaquei aqui algumas das 5 principais, que são as barreiras urbanísticas, barreiras arquitetônicas, barreiras de mobilidade, barreira de comunicação e as barreiras atitudinais. Entendam, inclusão é uma escola, é uma coisa, acessibilidade é outra coisa. A acessibilidade é aquilo que leva, ou no caso das barreiras, que não leva as pessoas à inclusão. Então, nós vemos aqui algumas formas de barreiras que precisam ser derrubadas pela sociedade. Primeiras são as urbanísticas, quando a gente fala do que é o urbano, das ruas, né? O que a gente fala daquilo que a gente encontra pelas ruas, pela cidade, nas praças, os degraus, as escadas e tantas outras coisas. O segundo são as barreiras arquitetônicas, que são as barreiras dentro dos locais onde nós vamos, seja num banco, numa escola e assim por diante. A terceira forma é, de fato, a barreira de mobilidade, para subir num ônibus, para estar indo a um veículo e assim por diante. A terceira são as barreiras da comunicação. Então, se uma pessoa precisa de um atendimento em Libras, ou a pessoa precisa de um atendimento em outros tipos de comunicação que não seja a comunicação tradicional que nós vemos hoje na sociedade, é uma barreira de comunicação. E por último, as barreiras atitudinais, e são essas que a gente escolheu para falar através dos comportamentos inclusivos. Luciano, mas por que nós escolhemos? Por que você escolheu essas barreiras para falar?
porque eu acredito que a gente tem em todas essas barreiras um iceberg. Algumas dessas barreiras são muito rasas, mas outras são mais profundas. E a gente quer mergulhar em oceanos profundos. Então, quando eu falo, todas as vezes que eu puder, eu falo do iceberg da inclusão. É muito comum na nossa sociedade, quando a gente fala de inclusão, a gente falar sobre rampas, sobre acessibilidade em banheiros, em outros locais, falar sobre elevadores, sobre transportes, sobre cotas e outras coisas mais que a gente pode ver quando a gente fala da inclusão de uma forma direta, de uma forma normal. O que a gente diz normal é de que a gente vê todos os dias alguém falando de inclusão. E cá entre nós, muitas vezes, muita gente já não sabe nem o que falar de inclusão, porque acha que conhece e não quer ter momentos como este para entender, para estudar. E muitas vezes eles estão lá em cima, né? Lá em cima da onde? Da nossa liderança do nosso país. Mas nós queremos ir cada vez mais perto das pessoas com deficiência. E por isso que a gente fala dos comportamentos inclusivos, que eu estou cada vez mais querendo ir no profundo. E aí, quando eu falo dos comportamentos inclusivos, eu falo muito mais de atitudes, né? Aqui eu coloquei algumas das fotos que eu mais gosto quando eu falo de inclusão, né? Então eu coloco uma menina, uma criança que deve ter nos seus 4, 5 anos, empurrando a cadeira de roda de uma pessoa. Não sei se é o seu pai, se é um tio, se é alguém, mas ela está empurrando. Talvez ela não tenha força para isso, né? Talvez ela não tenha sucesso nisso que ela está fazendo. Mas a frase que eu gosto bastante é: acredite, os pequenos gestos são os que fazem a grande diferença. E eu sempre deixo essa mensagem. Talvez você ache que o seu comportamento inclusivo não vá fazer muita coisa. Talvez você ache que o seu comportamento inclusivo não vai mudar muito a história da inclusão. Mas ele muda. Os pequenos gestos são aqueles que fazem a grande diferença. Eu sempre digo isso, talvez eu não consiga mudar o mundo, mas se eu mudar o mundo que está ao meu redor, eu já com certeza alcançarei muito sucesso. Então, por isso que eu gosto muito de ir abaixo, de ir mais profundo na inclusão. Ao lado a gente tem uma foto de um torcedor, aí agora a gente pode mexer, né, com o ânimo das torcidas aí. Aqui é um torcedor do Corinthians, viu? Eu puxei a sardinha pro meu lado aqui. Mas nós temos uma foto de um torcedor, que é uma pessoa cadeirante, que foi erguido pelos seus colegas para assistir o jogo. Olha que atitude, né? Que comportamento de inclusão. Ao lado nós temos um outro homem dando suporte para uma pessoa numa cadeira de rodas também, subindo, né, numa rampa. E por fim, uma imagem que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas que mostra um pouquinho como pequenas coisas fazem grande diferença. Comportamentos inclusivos são os comportamentos facilitadores da acessibilidade atitudinal, principalmente das pessoas sem deficiência, em relação à sua interação empática em apoio a pessoas com deficiência. Muitas vezes me perguntam: Luciano, você fala de inclusão, não te incluo. Quem você quer incluir? Essa história de vem comigo que eu te incluo, o que você quer incluir? Como você vai incluir as pessoas com deficiência? Incluindo as pessoas sem deficiência no dia a dia das pessoas com deficiência. Quem conhece, entende. Quem entende, faz. Então, por isso que eu vejo como tão importante a gente trazer toda essa informação. E aqui alguns aspectos do que a gente chama de comportamento inclusivo. Procure usar linguagens, como ter, né, um comportamento inclusivo? Procure usar linguagens inclusivas e evitar jargões ou palavras ofensivas às pessoas com deficiência. Quer ver como vocês vão lembrar de algumas delas? Então aqui a gente já tira a primeira grande dúvida, que é: como eu chamo uma pessoa com deficiência?
Eu tenho certeza que aqui está todo mundo a 100%, está todo mundo aprovadíssimo depois de uma grande semana dessa de inclusão, mas é muito bom a gente repetir cada dia mais. Não são deficientes, não são PNEs ou pessoas com necessidade especial, não são PPDs ou pessoas portadoras de deficiência, muito embora esses termos já tenham sido utilizados lá atrás. Mas, na verdade, somos apenas pessoa com deficiência, ou pessoas com deficiência. A pessoa vem sempre na frente da deficiência. E na dúvida, chame pelo nome. Na dúvida, o nosso nome próprio pode ser muito bem utilizado. Mas sempre digo, quando vamos referir a pessoas com deficiência, primeiro a pessoa, depois a deficiência. Veja alguns outros termos, alguns outros jargões que podem ser usados no dia a dia e às vezes a gente não está nem sabendo. O aleijado, o defeituoso, incapacitado, inválido, tô fora. Pessoa com deficiência. Pessoa normal. E esse aqui muitas vezes dá até briga. Não, é normal. Qual o problema de dizer normal? O problema é que ninguém é normal, né? Todos nós somos simplesmente diferentes. Quando a gente fala que alguém é normal, a gente fala que outra pessoa é anormal. E não é esse o objetivo. Então, são pessoas sem deficiência. Somos diferentes, porém, somos todos pessoas. Então, pessoa sem deficiência. Mais alguns aqui. Deficiente mental, doente mental. Dá dor até de falar esses termos, né? Mas pode ser pessoa com transtorno mental, né? Algo que é muito simples de dizer. Ou aqueles outros pensamentos, olha, apesar de deficiente, ele é um ótimo aluno. Não, apesar não. Ele é uma pessoa com deficiência e é um ótimo aluno. Né? Nós precisamos ser vistos como pessoas capazes, como pessoas que têm, de fato, capacidade para fazer cada dia mais. Somos pessoas com deficiência, sim. Mas podemos ser ótimos alunos, ótimos professores, ótimos profissionais. E aí eu trouxe aqui uma sugestão de 7, né? Algumas das 7. Perdão, pessoal. A gargantinha já tá falando alto. Mas algumas das 7 expressões que preferencialmente devem ser excluídas ou deveriam ser riscadas do nosso vocabulário. Olha que expressões que parecem tão simples, mas que a gente nem percebe, né? Ah, o fulano dá uma de João sem braço. Ai, estamos sem braço para fazer essa atividade. Essa não está aqui, mas eu acabei de lembrar. Toda vez que eu falo do João, eu lembro desses que estão sem braços para fazer atividade. Fulano, você está surdo? Tá cego? Fulano, você parece um retardado. Ah, não. Olha, quando tá tudo fora, eu abstraio e finjo demência. Aquele fulano parece um autista. Oh, tão bonita, pena que é deficiente. Qual de nós não ouviu algumas dessas expressões, infelizmente? Mas qual de nós parou para pensar o quão essas expressões são críticas? Coloca aqui nos comentários, já ouviu essas expressões? Já ouviu alguma vez essas expressões? Eu já. E as pessoas mal sabem o quanto elas estão excluindo pessoas com deficiência simplesmente através das suas palavras. Inclua pessoas com deficiência em atividades sociais. PCD pode tudo. Olha lá,
De novo, a imagem do rapaz sendo carregado pelos seus colegas para assistir o jogo de um lugar mais bem, com uma vista melhor, né? Olha quantas outras atividades de pessoas com deficiência, né? Namorando, saindo com os amigos, trabalhando, dançando. Quantas atividades são? E eu vou abrir um parênteses aqui. Não são somente pessoas cadeirantes ou pessoas visualmente com deficiências visuais que são pessoas com deficiência. Eu mesmo muitas vezes acabei sendo, né, sofrendo problemas por não ser uma pessoa com uma deficiência visível. Então é muito complexo, né? Tô vendo aqui alguns dos comentários que estão sendo feitos. E olha isso. Já ouvi a Cássia Sobral está falando, né? Olha, eu já ouvi sim esse tipo de expressão. Já ouvi e já falei também. O Chris Love, ou a Chris Love, perdão. Sim, Rosália está falando, olha, muitos pais fazem medo aos seus filhos por causa do colega de classe autista. Ah, esse é outro problema, né? De fato, inclusão, comportamento inclusivo também entra nisso. Como você tem educado o seu filho para lidar com as pessoas com deficiência, né? A Cirlane falou verdade, a Vera falou já ouvi e acho um horror as pessoas terem esse tipo de linguagem. É verdade, Vera, infelizmente é um horror, mas as pessoas têm sim, né? A Josi também cansei de ouvir, a Luciene já ouvi e a Esther já ouvi sim também. Olha quantas coisas a gente vai trazendo e vai vendo que de fato a gente ouve realmente muitas dessas expressões. E, infelizmente, a gente precisa falar de um outro assunto, que é o bullying com PCDs na escola. Eu sempre trago essa imagem, talvez ela não seja 100% disso, mas ela mostra muito. Olha, vou contar uma história para vocês. Eu tenho uma deficiência, como eu já disse para vocês, que eu não consigo ficar em pé por muito tempo e eu não consigo andar muito longe. Então eu posso compartilhar com vocês que muitas vezes eu vivi essa imagem que está aqui na tela, ou essa aqui que está aqui na tela, de estar no meu canto, sempre isolado, quieto, porque eu não poderia estar com o grupo. Muitas vezes eu procurava, eu ia atrás, eu estava ali, e eu não tenho hoje nenhum problema com relação a isso. Mas infelizmente nós vemos muitas vezes em muitos lugares, em muitas escolas, quantas pessoas estão sendo vítimas de bullying por conta de ser uma pessoa com deficiência. E aí, deixa eu contar uma coisinha para vocês. O capacitismo nem sempre é visível. Muitas vezes as pessoas nem sabem que estão fazendo isso. Por isso que eu falo, não podemos culpar. Precisamos viver uma vida sem julgamentos, uma vida que ensine as pessoas a respeito da inclusão. Porque se as pessoas entenderem o quanto isso aqui pode ser ruim, elas com certeza 90% das vezes mudarão sua forma de enxergar, sua forma de ver. Então é muito importante que o capacitismo também seja visível, não seja invisível, né? Como ele está quase sumindo as letrinhas aqui. Outra coisa importante é enxergar as dificuldades práticas e cotidianas do dia a dia das pessoas com deficiência e apoiar em coisas simples. Eu sempre digo, não é simples construir uma rampa, não é simples construir um corrimão, não é simples fazer tantas outras coisas. Eu sempre dou o exemplo de uma colega que é proprietária de uma loja de sapatos, uma colega que é uma proprietária de uma loja e ela é uma pessoa cadeirante e ela não consegue fazer uma rampa na loja dela, porque a prefeitura não liberou. Então não é simples. Mas o que ela sempre diz para mim é,
eu sempre tenho alguém que me estende a mão e me ajuda a subir e a descer. Ou seja, é a solução total? É a solução final? Não é a solução final. Nós lutamos e vamos continuar lutando pelos nossos direitos, mas muitas vezes nós precisamos que o caminho seja facilitado pelos comportamentos inclusivos. Precisamos ter apoio de outras pessoas para que possamos continuar o nosso caminho. Então, eu sempre trago e estou trazendo aqui para vocês alguns dos posts do Te Incluo, onde a gente vai falar respeite vagas inclusivas e exclusivas, nós já vamos falar sobre isso. E tomara que você nunca precise delas, porque muitos de nós não gostaríamos de precisar, mas elas são a única forma de nós chegarmos onde precisamos. São muitos os desafios de uma pessoa com deficiência, é verdade. Principalmente porque os seus direitos não são preservados, ou seja, muitas vezes as barreiras das pessoas com deficiência vêm da falta da preservação dos direitos. Alguns lugares estão hoje tendo uma política, por exemplo, de que todos os assentos do ônibus são preferenciais. Não sei se na sua cidade é assim também, mas algumas cidades já estão acontecendo isso. Mas será que essa lei pega? Esperamos que sim. As primeiras dificuldades de locomoção, para mim, vieram da desconfiança e ignorância das pessoas ao me verem sentados em um assento preferencial. O primeiro momento onde eu tive um despertamento e vi que eu precisava fazer algo foi no dia que eu estava dentro de um trem aqui em São Paulo e eu fui gentilmente ou não tão gentilmente convidado a me retirar da vaga preferencial, porque eu não tenho uma deficiência visível. E também não tinha um médico ali para falar isso. Naquele tempo nós tínhamos menos informação, como hoje, que nós temos a possibilidade de ter um RG, por exemplo, que é um RG especial, que tem já a comprovação da deficiência, mas naquele tempo, lá por 2008, 2009, não existia. Mas eu simplesmente fui retirado daquele lugar. E se é difícil para mim ficar em pé, com aquele emocional abalado, foi um pouco mais difícil. Foi esse o momento onde eu percebi que algo precisava ser feito. Então, veja como é importante que coisas simples sejam direitos preservados a cada dia para que a gente consiga fazer o melhor, entregar o melhor, para que a gente consiga continuar simplesmente se locomovendo, simplesmente fazendo com que a gente consiga viver uma vida razoavelmente e tranquilamente normal, né? A vida, sim, pode ser normal. Mais alguns comentários aqui que foram deixados, né? Que eu achei muito interessante. A Lúcia falou, é triste demais. A Cássia disse, estou lutando contra os costumes e tradições depois que comecei a estudar sobre a inclusão. Parabéns, Cássia, é exatamente isso. Nós precisamos lutar contra. Não é um crime nós termos costumes, nós termos tradições, nós termos criação que foi de um jeito ou de outro, mas nós precisamos estar dispostos a mudar, dispostos a rever conceitos, né? A Janice fala, já ouvi demais as pessoas falando assim, e a Cássia também fala, pois essas frases eu nasci ouvindo no meio que vivo. É exatamente isso. Ouvi desde criança, mas estou ensinando meu filho como tratar as pessoas. A Janice Lopes disse. Janice, esse é o segredo. As crianças são o nosso futuro. As crianças são, de fato, a nossa esperança. Eu sempre falo isso, que nós possamos a cada dia não só falar da inclusão de crianças com deficiência, mas em falar de como as crianças sem deficiência devem incluir os seus amiguinhos e incluir o seu próximo, o seu semelhante na vida da sociedade. Isso é fundamental, né? A Janice fala, também fala, meu filho estuda com um colega que tem cegueira e fui ensinando a ele sobre inclusão, coisa que meus pais não me ensinaram, mas sempre ensinaram a respeitar todos. Eu sempre digo isso, né? O respeito geral sempre foi algo que com certeza nós aprendemos. Nossos pais nos ensinaram.
Desculpa. O problema é que a gente, muitas vezes, não aprendeu exatamente como lidar com a inclusão. Como lidar com assuntos tão específicos, né? Infelizmente, se nós não tivermos cuidado, o que pode acontecer é que a gente pode se sufocar também de muitos cuidados, de milindres. Em que sentido que eu digo isso? Muitas pessoas vêm conversar comigo no dia a dia e elas falam muitas vezes que elas têm medo de fazer perguntas, elas têm medo de falar sobre inclusão, porque elas acham que podem machucar, que elas acham que podem tocar em feridas, né? E eu sempre digo o seguinte: o melhor é perguntar. Perguntar não ofende e não deve ofender. Eu prefiro que alguém me pergunte, que alguém para não fazer errado, do que alguém faça errado sem ter me perguntado. Então, pergunte. Tem dúvidas? Pergunte, pergunte, pergunte até receber uma resposta. Nós precisamos dessa união. Isso é integração, isso é inclusão. Ok? Então, acho que é muito importante da gente, de fato, falar sobre isso. Ok? E aí a Cássia reforça. Olha que interessante, né? O interessante da inclusão em classes comuns é que as crianças já começam desde cedo a conviver com as diferenças. Sim, é muito interessante que as crianças convivam com essas diferenças e nós precisamos lutar também para que nós tenhamos pessoas preparadas, tanto para lidar com essas diferenças, quanto para ensinar as crianças a lidar com essas diferenças. Então, por isso que eu sempre digo que as classes comuns elas são extremamente interessantes, elas são extremamente necessárias, mas é muito importante também que a gente lute a cada dia para que essas classes estejam munidas de pessoas com conhecimento, e é para isso que a gente está se preparando aqui a cada dia, não é mesmo? Então, sempre é muito importante. Falando um pouquinho mais de exclusividade, né? Você sabe a diferença de exclusivo e preferencial? Pois é, gente, tem muita gente que não sabe. E aí a gente vive cenas muito interessantes, como, por exemplo, chegar em uma vaga preferencial e não conseguir estacionar seu carro na vaga preferencial. Quem nunca ouviu a expressão, é só um minutinho, daqui a pouco eu tô saindo já, fui rapidinho ali, eu vou ali só deixar o fulano, eu vou ali só pegar um papel, é rapidinho. E muitas vezes o carro fica lá no lugar, na vaga que é exclusiva para pessoas com deficiência. Eu vou usar esse banheiro aqui rapidinho, porque eu estou precisando usar aqui, está muito cheio o outro banheiro, eu não estou afim de ir lá. E aí a pessoa com deficiência que precisava do banheiro exclusivo para ela, não tem. Porque esses dois lugares que eu dei como exemplo são exclusivos. E você pode ver que essa vaga, essas placas, que são aí menores, muito embora, infelizmente, o nosso Detran, o nosso Conatran, Conselho Nacional de Trânsito, ainda não tenha entendido que precisa fazer a mudança das placas. Infelizmente, a gente ainda vê exclusivo para deficiente físico, mas está escrito, exclusivo, ou seja, ela precisa estar reservada exclusivamente para o uso de uma pessoa com deficiência, porque assim que ela precisar da vaga, ela precisa ser atendida. Ou seja, exclusividade, é só para ela. Por quê? Porque uma vaga é a única que pertence, ou que a vaga é a única que, como que eu vou usar a palavra? É a única que me garante que eu vou ter como chegar àquele lugar. O banheiro é o único que garante que eu não vou fazer nas calças. É o único que garante que ele tem condições para que eu utilize aquele sanitário sem nenhum outro problema. Já os assentos de ônibus são preferenciais, ou seja, se você não tiver uma pessoa com deficiência naquele lugar, ou qualquer uma dessas outras pessoas que estão aqui, né, na nossa como reservado, idosos, gestantes, pessoas com bebês ou crianças de colo e obesos,
Qualquer uma dessas, se você não tiver identificar nenhuma dessas pessoas no ônibus, você pode fazer uso do assento. Mas sim, olha, gente, esses assentos aqui dão um sono quando a gente chega perto, quando a pessoa com deficiência se aproxima, né? As pessoas estão sempre com muita pressa de usar as vagas exclusivas. Por isso que a gente tem que falar, porque nós somos bloquinhos. Somos bloquinhos que precisamos nos unir e conscientizar a cada dia mais. Outra dica para você ser uma pessoa com comportamento inclusivo: procure conhecer ao máximo a diversidade das pessoas com deficiência, a diversidade das deficiências e as suas implicações. O que eu quero dizer com isso é uma pessoa com uma deficiência e outra pessoa com a mesma deficiência podem usar materiais diferentes. Eu conheço uma pessoa, é raro isso, mas eu conheci uma pessoa que utiliza, que tem a mesma deficiência que eu, com alguns agravantes, mas ela tem a mesma deficiência que eu no código do CID, Cadastro Internacional da Doença, que infelizmente ainda usa esse termo, mas o CID dela é o mesmo que o meu. Ela usa uma cadeira de roda e eu uso um banquinho. Eu abro o meu banquinho, ando um pouquinho, sento. Ando mais um pouquinho, sento. Ando mais um pouquinho, sento. É assim que eu chamo carinhosamente o meu banquinho, de cadeira de rodas sem rodas, né? Então, as diferenças não se fazem sempre em igualdade. E, acima de tudo, a próxima dica é: conheça o conceito de igualdade versus equidade. Então, literalmente, eu tenho até um tremor quando eu ouço pessoas falando que as pessoas com deficiência precisam lutar por igualdade. Igualdade em algumas condições. Sim, igualdade. Mas nós precisamos, de fato, de equidade. Luciano, eu não entendi muito bem qual é a diferença. A diferença está aqui. Igualdade. Todo mundo pode ver aqui na imagem, está todo mundo com a sua bicicletinha igual. A bicicleta é igual para todo mundo. Então, nesse caso, a pessoa com deficiência cadeirante não consegue andar nessa bicicleta. O homem, que é um pouco mais alto, tá corcunda, né? Tá até com dificuldade para andar nessa bicicleta. Deve ser uma Aro 20 aqui, alguma coisa assim. A mulher já está bem nessa bicicleta. Mas olha o menininho quase se acidentando aqui. As bicicletas são iguais, existe igualdade. Mas está atendendo as pessoas? Não. Já aqui embaixo nós vemos equidade, que é: eles têm bicicletas ideais ao invés de iguais, ainda que elas não são iguais. Então, eles têm uma bicicleta ideal, mas elas não são iguais. Então, a bicicleta da pessoa cadeirante é uma bicicleta específica para que ela pedale com as mãos. O homem está com uma bicicleta de tamanho maior, a mulher de tamanho maior e menor, e a criança uma bicicleta ideal para ele também. Isso é equidade. Cada um tem exatamente aquilo que precisa ter para desempenhar as mesmas funções. Então, um profissional, por exemplo, ele precisa que a empresa haja com equidade, que a empresa entenda exatamente o que ele precisa. E para colocar para colocar em prática essa equidade, ele precisa fazer o quê? Perguntas. Faça perguntas, né? E aqui ainda vou mais além. Faça perguntas antes de ajudar alguém com uma deficiência. Siga as instruções dela. Não vai pegar, né, uma pessoa que tem uma deficiência visual, você chegar, agarrar o braço e sair levando ela para outro lado, né? Dizer: olha, vamos lá, eu vou te atravessar. E lá na frente ele fala: mas eu não ia atravessar, né? Porque você não me perguntou. Faça perguntas, siga a instrução dessa pessoa. Escute ativamente e valorize perspectivas e opiniões das pessoas com deficiência. Nada sobre nós sem nós. Nós não queremos ser invisíveis.
Quantas vezes a gente já não viu atitudes como essas aqui, né? Eu poderia falar com o seu chefe, o senhor está falando com o próprio, em que eu posso ser útil, né? E ele mesmo era o chefe, e muitas vezes alguém olha e fala, meu Deus. Qual é o nome dela? Quantos anos ela tem? Ela consegue. Peraí, pergunta para ela. Ela é uma pessoa cadeirante, mas ela pode te responder da mesma forma. Por isso que é importante que a cada dia pessoas com deficiência estejam tomando voz. Cada dia pessoas com deficiência estejam em mais lugares, porque ainda é muito pequena a nossa, ainda é muito grande a nossa luta e ainda é pequena a nossa vitória. Por fim, o ciclo virtuoso da, da inclusão. Eu sempre falo muito desse ciclo virtuoso da inclusão. Primeiramente, o que é? Né? Como que se funciona? Começa pela informação. Essa informação que ela é fria, que talvez ela não gere mudança sozinho, tem que estar ao alcance da grande massa, ela não vai fazer tudo que precisa ser feito, mas ela precisa ser levada cada vez mais. As pessoas precisam saber de fato o que é, né, o que é uma deficiência. E aí depois nós temos, isso é um exemplo disso, são as nomenclaturas. Em segundo lugar vem a conscientização. Ela envolve mais sentimento, as pessoas começam a se envolver com aquela informação que receberam lá atrás, a gente começa a entender por que não pode falar algumas coisas, por que não é ideal e por que deve fazer outras coisas. E aí a gente começa a entender que precisa fazer algo. O terceiro ponto é o acolhimento, é o acolher. É quando eu me identifico com a dor da pessoa com deficiência. É quando eu começo a ter empatia e eu sou motivado a agir, a fazer alguma coisa. E por último, a inclusão, é o incluir. Quando eu entendo que eu sou responsável por fazer algo e quando eu preciso conhecer as necessidades, quais são as necessidades da pessoa com deficiência e o que eu posso fazer por essas pessoas. Eu espero que a gente tenha realmente traçado esse caminho e que hoje a gente já esteja no ciclo do ciclo bom, ciclo virtuoso, né, da inclusão, que a gente já esteja chegando lá no incluir a cada dia mais. E que a gente possa estar a cada dia revendo os conceitos. E por último, e não menos importante, eu sempre trago isso como o que é diversidade, o que é inclusão, o que é acessibilidade e o que é pertencimento. A diversidade é quando você é chamado para a festa da vida. Então, independente do que aconteça, de você ser uma pessoa com deficiência ou não, você de fato é chamado para a festa. Inclusão é ser chamado para dançar lá naquela festa. É alguém chegar e falar, vamos dançar? Acessibilidade é quando você tem acesso a essa pista de dança, quando nada te bloqueia. E pertencimento é dançar muito, como se ninguém ficasse te observando, como se ninguém tivesse te julgando. Que a gente possa guardar um pouquinho disso aqui a cada dia para a gente, mais e mais. Né? Eu, de fato, quero agradecer pela oportunidade de poder estar aqui nesse tempinho, onde a gente pôde falar um pouco mais de inclusão. Eu estou à disposição de todos para que a gente continue falando de inclusão. Né? Eu convido vocês todos a nos seguir lá no Te Incluo, né? Em todas as redes sociais, no Instagram, Facebook, YouTube. O YouTube a gente está fazendo uma reformulação para trazer mais vídeos. Também Quai, TikTok, a gente está tentando entrar aí nas tecnologias mais atuais, né? E fiquem à vontade para nos contactar, para convites também, palestras, enfim, estou à disposição. No arroba Te Incluo, também está aqui o nosso e-mail, teincluo@gmail.com, e também está aqui o nosso WhatsApp, caso alguém queira contatar, caso alguém queira, de fato, trazer, enfim, mais alguma coisa, tirar alguma dúvida, trazer mais alguma sugestão e assim por diante. Estou totalmente à disposição e agradeço cada um de vocês por ter ficado com a gente aí nesse tempo. Eu vi que a gente tem hoje, agora a gente tem mais de 50 pessoas aí juntos assistindo e eu estou realmente muito feliz
e muito à disposição. Agradeço muito e João, obrigado mais uma vez aí pelo convite e estou à disposição. Obrigado, cada um de vocês. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Um grande abraço.